Salve galera do canal da FR, Felipe Pelissari aqui, e a gente está seguindo aqui na atualização, né, na virada de versão. No exato momento, nós já estamos no dia 16 de dezembro, eu já consegui fazer a virada de versão em todas as empresas na base teste, né? Não tive nenhuma surpresa. Houveram alguns erros em alguns fontes, mas cara, muito subjetivo, né? Porque são de customizações, rotinas padrões funcionaram normal, bem. Então não tive problema com relação a isso. E eu vou passar aqui agora alguns vídeos que eu fiz na época, né? Meio que fazendo um react, né, cara? Porque é aquele caso, né, meu? Eu não tenho microfone nem câmera lá na Jaffer, né? Então aqui assim, cara, eu fiz, ó, você vê, né? Eu tinha feito a Jaffer, foi a empresa que deu certo do começo ao fim, não tive erro nenhum nela. E daí pra frente, cara, foi meio que variado, né? Tinha erro em algumas não tinha, tal. E assim ia indo. O grande passo que eu reparei também, que eu observei, foi que muitas empresas que eu tive erro, eu comecei a ver que eu estava replicando a base de uma para outra, e aí vai dando erro, né, quando cria, né? Aí aqui eu estou anotando os erros, cara, e os erros, curiosamente, foram os mesmos daí até o fim. Os erros que eu tive foram os mesmos daí até o fim. Você vê que é tamanho de pergunta, né, diferente da XG, né, com o X1. Encontrei alguns campos duplicados numa tabela específica lá, cara. E no finalzinho eu obtive um erro de campo duplicado da tabela. Puta, cara, qual que é a tabela agora? Que é uma tabela do TAF, cara, que a gente nem usa na maioria das empresas, e começou a achar mais esse erro toda hora. A tabela estava vazia, durante o OpenDistri compatibilizador, ela criava essa tabela, populava e chamava um erro de duplicado. Eu não consegui, eu abri até um chamado, mas não consegui mostrar o erro, ficou por isso mesmo até o momento. Aqui, cara, nesse primeiro vídeo eu faço de uma maneira básica, eu anotei todos os erros, né? E eu vou na maneira mais pré-histórica que existe nesse momento, que é olhando a XG e olhando a X1, né, os que deram problema também da X3 para XG, duplicadas, eu fui fazendo dessa forma aqui, cara. Então filtrava um grupo de campos, alterava, né? Demora pra caralho, velho. Algumas tabelas que estavam erradas eu tinha que recriar na X, que deu os erros, né? Aqui não foi o caso, mas deu erro na X3, eu tinha que apagar o registro da X3, colocar os registros de uma tabela certa, dropar a tabela, puta trabalheira, porque demora muito, né, cara? Mas aí eu vou fazendo dessa forma aqui, né? Eu vou colocando e dando replace no tamanho do campo, né, cara? Ó, você tá vendo? É mó treta do cacete, eu ia anotando, né, todas que eu ia fazendo aqui que estavam com esse. Eu peguei aqui só para explicar o que eu fiz, eu peguei aqui no caso o grupo de campos, né, que pertencia, filtrei na XG, tanto na XG quanto na X1, e só dava um replace, né, cara? Então o que tivesse na XG eu dava um replace na X1 e funcionou muito bem aqui nesse caso específico, né, cara? Que sem novidade eu acho que eu mando rodar de novo. Dropo a MPUPD log, né, para rodar novamente, obviamente, isso daí também já é um padrão, né? E mando rodar de novo. Eu não sei se eu chego a apago aqueles arquivos, né, que ele gera dentro do app server lá, o .tsk, né? Olha lá. Apago esse .tsk, apago o log se tiver, apago o log dentro da system e DTC, né, todas essas tabelas que a gente já tá ligado. Aí aqui eu mando rodar de novo, cara. Aí ele dá um outro, nesse exato momento aqui ele dá um outro erro. Esse erro aqui, cara, ó, deixa eu até pausar ele aqui. Esse erro específico, eu encontrei ele, cara, toda vez que eu tentava rodar o OpenDistri, o compatibilizador, depois de ter dado um erro, sem reiniciar o app.
Então toda vez que dava um erro eu tinha que arrumar os erros que dava, reiniciar os apps, senão ele me chamava esse erro aqui. Enfim, eu nem sei se eu fiz aqui, mas enfim, o resultado, a resposta foi essa, né? Eu não sei se aqui que eu acho que eu só termino fazendo isso. Agora só um minutinho que tem mais vídeos aqui, cara. Que eu já estou aproveitando para fazer de uma vez, cara, porque senão são muitos vídeos, né? Muito conteúdo que veio, né? Aí naquele outro vídeo lá eu tinha mandado rodar aquelas 4 empresas, e aqui vamos ver qual que foi o resultado. Olha lá. A SBZ foi uma que deu um erro pra caralho também. E aí eu fui anotando esses erros, né, cara? Então, tipo assim, você viu, ele primeiro deu os erros da X1 com a XG, depois ele deu os erros da SBZ. Olha só que brisa. Essa tabela SBZ na Jaffer estava certinha, tem filial, tudo certinho. Dentro da 300 já não tinha esse campo, cara. Não tinha o campo filial dentro da X3. O campo filial, na verdade, estava até com um outro nome de arquivo, né? Tá vendo ali, ó? Eu não sei se nesse exato momento aqui eu chego a filtrar, mas em algumas empresas aconteceu isso. Se eu filtrasse BZ underline filial, dava uma tabela nada a ver como X3 underline arquivo. Aí aqui, cara, aquele esquema que eu falei para você. Basta você apagar os registros da SBZ, eu dava um pack também para limpar e apendava, né, aquele que eu trouxe certo da Jaffer e dropava a tabela, cara, para recriar ela da maneira certa, né? Começa a dar essas bosta de erro aqui, cara, que é foda. Vamos dar uma pulada aqui. Porque no fim das contas o que eu fiz foi isso aí. Aí, ó, tá vendo? Eu parando os serviços para voltar a eles. Foi isso que eu fiz aqui para conseguir rodar. Aí eu rodei, né? Vamos ver o que acontece. Olha lá, deu outro erro. E aí eu fui anotando esses erros, cara, né? Tipo, eu fui vendo essas primeiras empresas aqui começaram a ficar foda, né? Porque não saía do lugar, tá ligado? Aqui aconteceu alguma coisa que eu tive que parar, né? Nem sei o que aconteceu aqui. Ah lá, tá vendo como ela deu? Aí, por eu ter colocado a SBZ da Jaffer, tava com um tamanho diferente de um grupo de campos específico lá, cara. Foi um pau, brother, falando pra você assim, pra chegar nesse ponto. Aí começou a dar erro da X3 com a XG, tá ligado? Só que eu fui anotando tudo, né, cara? Que nem eu tô fazendo aqui justamente pra saber o que fazer. Aqui eu ainda fiz do mesmo jeito, cara, abrindo via PSDU, que demora pra caralho pra fazer filtro, pra, né, arrumar e tal. E aí, tipo... Mas aqui mesma coisa, cara, filtrar XG, ver o grupo de campos que pertence a esses campos que tava dando erro, filtrar X3 esse grupo de campos e dar o replace no tamanho certo. E as tabelas que já existiam eu dropava, tá? Eu falava, tá vendo? Tava fazendo desse jeito, porque realmente eu conseguia fazer funcionar direitinho, né, cara? Eu não sei exatamente aqui o que vai rolar, porque faz muito tempo esses vídeos aqui, cara. Ó, tá vendo? Tô copiando a tabela pra dropar, né? E aí, cara, eu mando rodar. E eu acho que ele acaba dando certo aqui o processo. Ei! Olha lá, finalizou com sucesso. Depois de todos esses erros. Então os erros que deram aqui pra mim, cara, foram basicamente isso. X3 diferente de XG, tamanho de campo. X1 diferente de XG. E a tabela SBZ, que em algumas empresas não existia o campo BZ underline filial. Quando eu trouxe a BZ X3 de uma empresa que tinha dado certo para uma empresa que tinha dado errado, me deu erro no grupo de campos BZ underline code SS. Ah, tá vendo ali, ó? Porque
Aí eu dropei algumas tabelas, né, por conta da X3. Deu esse erro, cara, porque eu peguei, né, na verdade, a X3 de uma outra empresa. Então lá tava certo o grupo de campos, nessa outra não. Aí, cara, deixa eu ver aqui o que se refere a essa parada aqui. Olha lá, tá vendo? Deu até o índice, cara, o índice duplicado. E eu tinha rodado o check duplicate lá, toda aquela rotina e tal. Aí eu fui arrumando aqui, cara, ainda pela PSDU, tá vendo? Ó, índice duplicado de uma tabela específica, cara. Puta trabalheira, mano. Ó, grupo de campos de novo, fazendo todo esse trâmite. Porque começou a dar, cara, em diversas empresas, saca? Esse cara, né? Aí começou a dar, brother, começou a dar, e eu arrumando e demorando, né, cara? Porque tinha que esperar chamar o erro, né, cara, pra dar esse negócio. Que já foi, já deixa eu pegar o penúltimo vídeo aqui. Até que, mano, eu pensei assim, caralho, pera lá, mano, mas demorou um pouquinho, mas veio, né, a ideia. Caralho, mas pera lá, mano, o meu dicionário tá no banco, né? Não precisa fazer isso daí via PSDU mais, né, cara? Aí eu criei uma query, velho. Eu criei queries com os erros que vinham dando. De modo que, tipo assim, mano, eu mandava rodar, sei lá, 4, 5 empresas e nas próximas 4 eu já fazia a validação de todos esses erros na query, entendeu? Os erros que eu conhecia que estavam mapeados, eu já podia validar, né? Olha lá, eu montando a query aqui. Comecei a fazer desse jeito, cara. Ó, peguei, comecei a colocar, tipo, já fazendo um outer join do grupo de campos, né, cara, tanto da X3 quanto da X1, né, comparando os grupos de campos, porque, tipo assim, eu não queria pegar e chumbar, né, o tamanho do campo, né, não, eu queria fazer a validação do... Ei! Para, meu! Queria fazer a validação do que estava na XG com o que estava na X1 e na X3, né? Então aí eu fui montando desse jeito, cara. E aí, cara, eu vou passando aqui porque é bastante coisa. Aí eu, ó, tá vendo? Ele já encontrou os erros ali. E aí, ó, fazendo os updates, entendeu? Trazendo certinho o que tinha que fazer, validando, né? Tudo certinho. Cara, isso daqui salvou minha vida, porque agilizou pra caralho, ó, a SBZ, que eu fazia um filtro da SBZ, se tivesse errado eu apagava ela inteira, se tivesse certo eu deixava quieto, e assim eu ia, cara, e assim eu ia, e assim, isso daqui agilizou muito meu trampo, velho, ó, tá vendo, ó, GBZ a tabela, e aí, tipo, não encontrava na SBZ. Então eu apagava também o BZ filial. Aí a única fita aqui que eu fazia realmente por dentro quando dava o erro na BZ era apendar, né? E dropar se a tabela já existisse. Mas podia fazer por aqui também, tudo isso. Eu tô até dropando por aqui mesmo. Sempre fazendo um filtro para ver se não tem registro, né, cara? Senão tem que fazer um backup, né? E aí, mano, é isso aqui. Aqui foi isso que eu fui fazendo, cara. Não teve novidade, não. Pegando aqui também. Aí eu comecei a criar o dos índices, né, que estavam duplicados. E até que eu cheguei no nível que eu tô agora, que são todas as queries, né, mano, com todas as soluções e agora eu tô rodando desse jeito. Então era só isso que eu queria mostrar realmente, cara, como é que eu fiz essa solução. Porque até então eu tava perdendo um tempo desgraçado, cara, pra conseguir fazer essa transição de arrumar, né, cara, esses erros porque tinha realmente essa demanda de entrar na PSDU, né, cara, e tudo mais. Aí aqui já tô com um processo finalizado com sucesso. Eu nem sei o que é esse vídeo aqui, irmão. Não sei o que é isso aqui, te juro não. Eu acho que aqui eu só tô... eu dividi em blocos aqui pra fazer, né, cara, e aí foi dando certo. Até que eu consegui finalizar, a galera validou. E o momento que a gente tá aqui agora é esse, né?
qual que é o problema que eu estou enfrentando aqui agora, né? Da primeira vez que eu fiz a virada de versão, eu fiz a virada da versão 17 para 25, acho. Ou 23, eu não me recordo, acho que 25. Aí, cara, essa foi bem tenebrosa, cara. Aí eu fiz da 25 para 33, já foi mais tranquilo. Quando eu fiz essa virada de versão, eu criei 3 ambientes. Então eu tinha um ambiente na 25, um ambiente que estava fazendo a virada para 33 e um ambiente já na 33. Então eu pegava da 25, todos os arquivos da System eu pegava dessa daqui e jogava nessa daqui, aplicava o compatibilizador, pegava daqui e jogava aqui. Só que todos esses 3 ambientes, cara, estavam apontados para o mesmo banco, né? Porque o compatibilizador roda independente. Então, eu conseguia, durante o expediente, cara, rodar diversas empresas e todo dia, então foi rápido. Uns 15 dias eu fiz toda essa virada. Agora, cara, com o dicionário do banco, eu não consigo fazer mais isso porque eu não tenho um arquivo exclusivo de SM0, né, que seria o arquivo das empresas, né, cara? Então eu não consigo acessar. Eu preciso acessar o arquivo SM0 para rodar o compatibilizador em modo exclusivo. Então eu me fudi nesse aspecto aí, né, cara? Eu vou ter que rodar só no fim de semana, o que vai fazer um processo muito mais lento do que ele é. Contudo também, cara, a gente tá com bastante tempo, porque como é que fala, cara? A versão expira de fato em junho, né? Então tá bem tranquilo, mas vai ficar um pouco mais lento, que vai ser só de fim de semana, o que também é foda, né, cara? Porque aí tem que ficar todo fim de semana rodando essa virada de versão aí. Então eu estimo que um mês aí, cara, um mês e pouco para virar todas as empresas, né? Mas é isso. No mais, continuar com o trabalho e só deixar aí realmente o registro, cara, de que aqui foi tranquilo, deu tudo certo, funcionou bem pra caralho, não tem nada a dizer. Realmente, a virada de versão em si era tirando esses erros aí, né, que fica mais lento, mas a virada de versão em si ficou muito rápida, cara, muito rápido. Quando dá certo o processo, rapidinho vira. Coisa de tipo 3 horas eu virava 10, 12 empresas, então deu muito certo, né, cara? E com esses erros mapeados, facilitou mais ainda, porque eu posso pegar, validar já várias empresas e mandar rodar. Então no fim de semana, se você parar pra pensar, cara, dá pra você fazer umas 50 empresas, cara. Porque 3 horas você faz 12, se você fizer 8, 9, 10 horas rodando, você manda rodar e sai fora, manda rodar e sai fora, você faz tipo, cara, quantas você faz? 24, né? Por dia, 48 no fim de semana, mais 50 e pouquinho, né? Porque aí tem que tomar cuidado, porque as pessoas não vão poder acessar, né, cara? Se você tiver ali, né? Então, tem todo esse aspecto também, né? Tem que tomar cuidado só com isso, para você não rodar mais e aí, tipo, na segunda-feira tá o bagulho lá e as pessoas não conseguirem acessar porque tá rodando o compatibilizador, né? Mas, é isso aí, galera. No máximo, no mais é isso daí. 16 de dezembro aqui, vamos continuar com essa virada. Desejo boa sorte a todos aí que vão fazer e boas festas também. Se você curtiu o conteúdo, eu peço que você se inscreva e compartilhe também, cara, para dar uma força pro canal. E é isso aí, forte abraço a todos.